No livro de Eclesiastes, diz bem assim, ó, é o capítulo 9, versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. A todos sucede o mesmo. Olha só. Também o coração dos homens está cheio de maldade. O coração do homem cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Nós começamos uma série para falar sobre a decadência, a depravação, a degradação do ser humano, da raça humana. Então, o motivo pelo qual essa tendência tão forte de as pessoas se desviarem de Deus, viverem separadas de Deus, ridicularizarem as coisas de Deus, as coisas de Deus se tornarem uma coisa chata, cansativa, enfim. E aí a gente pode adjetivar aqui até o final do dia, né? Ou dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, até o final da noite. Bom, para dizer o que para você? Nós queremos pontuar, potencializar, esclarecer para as pessoas a importância do trabalho do Espírito Santo na obra de salvação, no sentido de conversão, de discernimento, de entendimento das coisas de Deus, para que as pessoas possam ter, então, essa percepção, mais profundidade no trabalho de sacrifício da cruz, através do Senhor Jesus, tá certo? Mas para isso, para não ficar uma coisa muito vaga, a gente está explicando a necessidade que o homem tem dessa salvação, sabe? Não distorcida, porque quando você fala de Jesus, principalmente nessa época de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, você fala de Jesus, as pessoas entendem que Jesus é aquele que vai só trazer o bem-estar, né? A famosa vida abundante que ele fala em João 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E as pessoas, então, elas têm um entendimento, elas são direcionadas, na verdade, pelos pregadores, né? Por esses pregadores, elas são direcionadas a entender, a ter a explicação, o entendimento de que essa vida abundante é aqui na Terra no sentido de ter bens, de ter status, de ter riquezas, né? De estar bem na sociedade, de ser uma pessoa de expressão importante. Essa é a vida regalada, né? Essa é a vida abundante. Quando na verdade o homem sem Deus, ele não tem nada. Ele é uma pessoa, como diz lá o Apocalipse, pobre, cego e nu. Ele é uma pessoa frustrada. Ele é uma pessoa que pode estar vestida de linho, mas ele é podre por dentro, né? Há uma corrupção destruindo a raça humana. Há uma corrupção corroendo aqui, há uma morte acontecendo na pessoa. E através dela. Então, ela tem que compreender que essa vida abundante não está tratando de coisas aqui, ela está falando de reino. Jesus não veio falar de uma vida aqui, Jesus veio falar de um reino. Lembra que ele falava? Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Compreende? Então, para as pessoas poderem entender que, na verdade, Jesus está falando de um reino superior. Ele está falando de um reino espiritual. Até dizia que não era bom você, não acumuleis tesouro nessa terra, onde tudo vai se acabar. O ladrão rouba, a traça corrói, o ferrugem corrói. Você tem que acumular tesouros no céu. Está falando de um reino. Jesus não deu importância para o reino daqui. Jesus deu importância para o reino espiritual. Você vê que os judeus achavam que Jesus seria o rei dos judeus para estabelecer uma ordem ali em Jerusalém, na terra. Jesus veio trazer uma ordem para o reino de Deus. Ele veio organizar as coisas e te mostrar o caminho. Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas quando você entender que você precisa dessa salvação para você anular essa maldade que está dentro do ser humano. E que isso não é uma coisa que se aprende por aí, é uma coisa que já está dentro, desde a nossa concepção, conforme os estudos que nós estamos fazendo aqui. Então, Eclesiastes, ele fala, este é o mal que há, escute, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Existe um mal que se faz debaixo do sol, que acontece em tudo que se faz debaixo do sol, tá certo? Ele diz, a todos sucede o mesmo. A todos sucede o mesmo. E ele diz,
também o coração dos homens está cheio de maldade. O coração do homem está cheio de maldade. Você vê, fala-se tanto da questão ambiental, né? Fala-se tanto da ecologia, da questão ambiental. Quem é que está destruindo o mundo? Quem é que está destruindo as árvores? Quem é que está destruindo... Quando eu falo destruir, pessoal, eu não sou contra a evolução, que o homem tem que evoluir, que tem que, né, haver as construções. Não estou falando disso. Mas, poxa, como eu aprendi na escola, eu me lembro até hoje, na primeira série, nós fizemos uma excursão, está me trazendo a memória aqui, nós fizemos uma excursão, parque, eu não vou lembrar agora, eu era criança, muito criança, parque lá em São Paulo, um parque, nós fomos visitar um parque e cada criança ganhou uma mudinha de árvore e nos foi ensinado a plantar, né? E aí nós chegamos num lugar, tinha lá as pessoas que eram profissionais, né, trabalhavam com a terra, e aí elas já meio que deixaram preparada, a terrinha já fofa, né? E aí a gente pegou uma pazinha, eu me lembro, pegamos uma pazinha, cada criancinha foi lá daquela série, daquela escola, e aí foram lá, aí eles por instrução, e aí a gente abriu aquele buraco que já estava semi-pronto, e a gente pegou aquela mudazinha de árvore, tiramos aquela sacolinha ali, e a gente colocou ali, plantou. Nossa, me senti muito feliz fazendo aquilo. E regar, e aí foi nos passado uma consciência de que toda vez que é tirada uma árvore, que aquela árvore vai servir para o homem, para construir móveis, para construir sei lá que, papel, até o papel, foi ensinado que o papel, naquele tempo já, o papel que hoje a gente usa para fazer as escritas, né, que ali era das árvores, era uma produção de árvore, mas que o homem tinha que ter consciência de que cada árvore que ele tirava, ele tinha que plantar no mínimo 3. Entende como é que funciona? Repor, cuidar, zelar. Mas o homem não faz nada disso. Ele sai rapelando tudo, ele sai destruindo a natureza, ele joga lixo na rua, ele não está nem aí. Porque tem uma maldade. Porque tem o egoísmo, eu quero satisfazer o meu desejo, meu prazer. Ele pega o sorvete lá, ele come o sorvete, depois ele pega a casca, joga por ali. E aí? Né? Não estou falando que isso aí vai ser o problema da humanidade, mas tudo colabora, isso só aponta, sinaliza a maldade, que nem está aqui. Também o coração dos homens está cheio de maldade, porque a maldade está dentro do ser humano. O ser humano, ele tem maldade dentro dele. No estudo, nos próximos, você vai ver. Vou dizer que é já agora, porque tem muito conteúdo aí que eu preparei com a graça de Deus. Vai mostrar que até a nossa bondade, suposta bondade, é anulada pela nossa maldade, que é muito superior, que é muito maior, que é muito mais voraz. Porque as pessoas vão dizer, não, mas eu sou uma pessoa que, boa, eu conheço gente aí que não anda em igreja, mas é boa. Eu não estou falando de departamentos, eu não estou falando de instituições não, querido. Porque a instituição não resolve o problema da humanidade, o verdadeiro problema. Só quem resolve o problema da humanidade é a obra da cruz. É o trabalho de Cristo na cruz. A obra do Espírito Santo de conscientizar a pessoa do mal que está dentro dela. Se existe um lugar que prega isso, não é o lugar, mas é o trabalho de Cristo ali. Igreja, ela é orgânica, ela não é parede. Você tem que tirar a sua visão de instituição. Porque isso aí só joga um cal. Isso só atrapalha as pessoas legítimas que estão confusas. Porque aí ela vê o líder lá fazendo besteira, ou alguém lá de dentro fazendo besteira, e ela pega e quer jogar na conta de Cristo. Aí, tá vendo? Fui lá, nem adiantou, esses negócios de igreja, tudo mentira, e Deus. Você entende? Só fortalece o lado maligno. Então esse é o nosso objetivo. Você vê eu ficar falando aqui de instituição, de você tem que ir em tal lugar, você vem pra minha, porque nós vamos estar orando por você, porque... Cara, vai orar você, irmão. Por que você não ora? Por que alguém tem sempre que ficar orando por você, botar a mão na tua cabeça e te ungir? Por que tem que ser assim? Por que você crê só dessa forma? Cadê a sua iniciativa? Deus quer ver a sua iniciativa. Deus quer ver a sua iniciativa. Você tem que ter essa iniciativa de acordar pela manhã, de você fazer a sua oração, de você estabelecer o seu dia com Deus, de você ter a sua meditação, de você praticar essa meditação com as pessoas, ajudando pessoas. Você não precisa de um cargo para isso.
Você entende? Mas não, ela tem que estar dentro de uma instituição, ela tem que ter um cargo lá dentro, ela se submete a um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que nós já fizemos estudos aí explicando, as coisas que são faladas que Jesus não falou. Enfim, sabe? E aí? Compreende? Tem que compreender, perceber essas coisas. Eu não estou falando que você não pode ir num lugar de culto, você pode, mas a questão é que as pessoas, elas delegam as suas responsabilidades aos outros. E acontece isso aqui. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, a todos. Então, quando fala a todos, não tem essa de classes, como a sociedade ela divide, né? Classe A, classe B, classe C, né? Como é que é? Alta classe, de classe média, de classe pobre. Não tem isso, isso acontece com todos. Ah, mas a questão dos negros, a questão dos brancos, a questão das mulheres, a questão dos homens, a questão do... Não, é todos, são todos, não é todos, são todos. Isso aqui acontece com todos, vai pegar para todo mundo. Essa maldade está em todos, não é porque o sujeito é pobre que ele é pior, e nem que o rico é rico que é melhor. Não tem isso. Essa polarização de o pobre contra o rico, o branco contra o negro, ou ao contrário, a mulher contra o homem contra a mulher, os pais contra os filhos, filhos contra os pais, o empresário contra o trabalhador contra o empresário, e fica essa polarização do inferno. As pessoas procurando culpado em todo mundo, atribuindo a todas as pessoas, quando na verdade esse mal está dentro de todo mundo. O homem sem Deus, separado de Deus, ele tem essa maldade aflorada, tempo todo maquinando mal, tempo todo, sabe, fazendo mau julgamento das coisas e condenando coisas que na verdade ele faz. A hipocrisia instalada com força. Você entende? Então, esse é o nosso destino manifesto aqui. Não existe bom selvagem. Selvagem é selvagem, esse é o ser humano sem Deus, selvagem. Né? O homem sempre tem esse desvario no seu coração. Ele sempre tem o seu interior cheio de maldade, sempre. O homem sem Deus é assim. Então, quanto mais separado de Deus a humanidade for, não vem com politicamente correto, não funciona. Pode levantar a bandeira que você quiser. Aí fica aquele egoísmo, aquela divisão de gente contra gente, de classes contra classes. Onde nós viemos parar? Onde nós viemos parar? Olha só como é que está o mundo. As pessoas estão se odiando. Não, que eu quero o bem do próximo, mas desde que o próximo tenha as suas mesmas ideias, porque se o próximo não tiver as suas ideias, ele é seu inimigo. Sabe? Esse é o nosso coração. Então o nosso coração é o nosso maior inimigo, né? Porque é o coração que está cheio de maldade. Nosso interior é a maior causa da maldade e dos erros, dos problemas da sociedade. E dos nossos problemas sociais e da nossa separação de Deus. Então os problemas da sociedade, os nossos problemas pessoais e também a nossa separação de Deus, não adianta jogar a culpa em ninguém, isso é nosso. Você vai encontrar muitas pessoas que estão afastadas, né? Eu não estou falando de denominações não, está afastada de Deus mesmo, né? E aí essa pessoa, para justificar as besteiras que está fazendo com a própria vida e respingando na família e outras pessoas que gostam dela, ela vai dizer assim, não, é porque eu fui injustiçado. Não, é porque fizeram isso comigo. Imagina que eu dei minha vida e aí fizeram isso comigo, essa injustiça. Aí, meu amigo, aí caí no mundão, tô assim, mas olha, Deus sabe que... Cara, para com isso. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Eu não serviria para ser Deus. Pode ter certeza que não. Eu sempre falei isso na minha vida. Eu não serviria não. Eu fico às vezes... Por que eu falo isso? É prepotência? É achar que pode ser? Não, não. É porque eu fico abismado com a paciência que Deus tem. Deus tem muita paciência. Deus tem muito amor, paciência. Mas você tem que saber também que a paciência de Deus é uma paciência inteligente. Né? Para você não querer pensar que pode fazer Deus de bobo ou que você pode sensibilizar Deus aí com essa conversinha mole. Não fica atribuindo aos outros a sua queda não, compadre. Você está aí justificando as besteiras que você está fazendo aí
porque você passou problemas, perseguição, problemas lá atrás, em épocas que você disse que estava, pô, cara, você está dando a vida. Eu também dei a vida, 30 anos da minha vida foi só ali, ó, dentro de uma instituição. Dei minha vida, anulei um monte de coisas que eu podia fazer para a minha vida, eu não fiz. Mas você não vê eu ficar vindo aqui e ficar só me lamentando, não, querido. Sabe por quê? Porque eu continuo dando minha vida. Porque Jesus não tem nada a ver com a história. Jesus não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com a história. Se em algum momento houve um desvio de conduta, no sentido que eu deveria ter ido para um caminho, mas me levaram para outro caminho que não era... Mas em algum momento o Espírito Santo falou assim, ó, se liga no movimento. Lê a minha palavra, preste atenção nisso aqui. E aí eu comecei a ver que as coisas não coadunavam, então eu me posicionei. E tá tudo certo. E tá tudo certo, eu não tenho nenhum problema com as pessoas. A minha questão é sempre saber, olha a importância do estudo, é você saber que tá dentro da gente. Essa maldade que você vê tanto nos outros, tá dentro de você, coisa podre. Essa maldade que você vê nas pessoas, você consegue enxergar, o cara é falso, o cara isso, o cara... Isso está dentro do ser humano, está instalado. O pecado dentro do ser humano faz isso. O homem sem Deus, isso aflora. Esse é o ponto do estudo. Não tem essa conversa de bom, de, sabe, eu sou uma pessoa educada. Você pode ser educado, mas você tem lá, ó, a maldade está lá. Vai mentir, vai ser falso. Então, a luta nossa é exatamente, como diz Jesus, né? Negue-se a si mesmo. Quando fala negar a si mesmo, é toda aquela tranqueira que vem junto. Nega isso. Nega seu eu. Não é negar coisas boas que você pode fazer pelo próximo e coisas que você pode conquistar para poder você ter uma autonomia de ajudar pessoas. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando dessas tranqueiras. Compreende? Então nega isso aí e siga-me. Seguir a Jesus é você cumprir e você executar os ensinamentos dele. O que ele ensinou? Faz valer o que ele ensinou. Deu para pegar? É fácil? Então, é por isso que tem que anular o seu eu. E aí é a obra do Espírito Santo, aí é comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é uns domingos só no lugar de culto. Ah, eu tenho que ir todo dia para lá para o lugar de culto? Não! Pô, você está confinando Deus dentro de um lugar? Deus não está preso dentro de um lugar, e nem na cabeça de um líder, rapaz. Acorda para a vida, meu compadre. Ô, tá passando da hora, meu irmão. Eu, hein? Como eu disse, eu não serviria para ser Deus, não. Eu já tinha mandado raio, meu compadre. Ai, o homem de Deus falando isso. Eu estou sendo aqui transparente para você. Essa é a natureza humana. É desse jeito. Por isso a obra, por isso que eu dependo, eu estou aqui passando para você a dependência que nós temos que ter dele. De Deus, não de ninguém. Precisamos das pessoas, mas dependemos só de Deus. Que o ser humano gosta de encarcerar pessoas. Ah, eu te ajudei, então você tem que fazer o que eu estou falando. Olha a ingratidão. Que é o que eles tentam passar. Depois de tudo que foi feito para você fazer uma coisa dessa e virar as costas para a nossa instituição. Querido, eu fiz pela instituição a vida inteira. A instituição lá é o que é por causa de tudo que esses homens que deram a vida fizeram. Essa que é a realidade. Quem fez por nós foi Jesus. Não dá para roubar a glória de Deus não, meu compadre. Comigo não funciona. Quem estabeleceu minha vida foi Cristo, o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Foi Ele que fez, não dá para roubar a glória de Deus. Ah, mas foi lá naquele, se não fosse lá era em outro lugar, se não fosse lugar seria em lugar nenhum. Mas é a palavra de Deus que faz isso. Eu não devo minha vida aos outros, eu devo minha vida a Ele. Tá certo? Então é isso, tá bom? Você tem medo de ser enganado? Tem medo de trambique, medo de golpe, de estelionato? Acontece toda hora, né? Estelionato, os caras entram no teu celular, roubam tudo que você tem. Como é que pode? Saiba que estas coisas que estão dentro do homem faz parte da sua natureza. Você vê que o ser humano tem essa destreza, essa habilidade, até na malandragem, né?
habilidade na malandragem, a maldade, maquinando o mal. É assim que o ser humano é. Essa é a natureza humana. Então esse caos parte de dentro de nós, o homem sem Deus, ele está perdido nessas coisas. Ele precisa da obra de salvação do Senhor Jesus. Tá certo? Compartilhe esse vídeo. Hoje eu me alonguei um pouco mais, mas vai ser assim. Uns vídeos vão ser mais curtos, outros vídeos vai alongar um pouquinho, mas todos eles vão trazer conteúdos que vão realmente fazer você pensar, refletir e colocar ali, né, os pingos nos lugares certos. Vírgula onde tem vírgula, pingo onde tem pingo, acento onde tem acento. É aí, né? Você tem que começar a organizar as coisas. Tá bom? Um forte abraço para você e nós voltamos nos próximos, dando continuidade à nossa série A Depravação do Homem.